Imagine acordar em um lugar onde o ar queima seus pulmões, onde os gritos de dor nunca cessam e onde cada segundo é uma eternidade de tormento. Este lugar existe e a Bíblia o chama de inferno. Você está preparado para enfrentar a eternidade? Se inscreva no canal agora, porque o que você vai descobrir neste vídeo pode ser a diferença entre a salvação e uma eternidade de sofrimento. Hoje, vamos revelar a verdade sobre o inferno como você nunca viu antes. Não se trata apenas de uma doutrina religiosa ou de um conto assustador. Estamos falando de um lugar real, preparado para aqueles que rejeitam a misericórdia de Deus. Muitos vivem como se a morte fosse o fim, mas a Bíblia nos alerta. O inferno alarga a sua boca e abre a sua garganta sem medida. Isaías 5:14. E o mais chocante, milhões já estão lá e muitos outros estão a caminho. Alguns eram religiosos, outros nem acreditavam no inferno. Mas hoje, tarde demais, eles sabem. O inferno é real. Neste vídeo, você não ouvirá apenas teorias. Vamos mergulhar em relatos reais, incluindo o testemunho de Mary Baxter, uma mulher que afirma ter sido levada por Jesus ao inferno em visões. Você vai ouvir histórias de almas que em vida zombaram de Deus e agora suplicam por uma segunda chance, mas já não há volta. Mas por que Deus permitiria um lugar tão horrível? A resposta é simples. Deus não quer que ninguém vá ir para lá. Ele enviou Jesus para nos salvar, mas a escolha é nossa. E é por isso que este vídeo é tão urgente. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, cada minuto que passa é um risco. Então, não saia daí. Assista até o final, porque no fim deste vídeo você terá a oportunidade de decidir seu destino eterno. E se você já é salvo, compartilhe este vídeo com quem você ama. Pode ser a última chance que eles terão. O inferno não é um mito, é um aviso. E este vídeo é o seu alerta. Antes de mergulharmos nas profundezas das Escrituras, preciso compartilhar com você algo que vai mudar completamente sua perspectiva sobre a realidade espiritual. Não se trata de uma teoria teológica ou de interpretações humanas. É um relato vivido, uma experiência que marcou para sempre a vida de uma mulher chamada Mary Baxter. Em março de 1976, durante um tempo de oração em sua casa, Mary foi surpreendida por uma presença divina tão intensa que encheu todo o ambiente com uma luz sobrenatural. Foi quando ouviu claramente a voz de Jesus Cristo dizendo: "Quero te revelar algo importante." O que aconteceu a seguir desafia qualquer explicação humana. Jesus disse a Mary que a levaria ao inferno em espírito para mostrar ao mundo o que acontece com aqueles que rejeitam a salvação. Imagine o choque, o temor, mas também a responsabilidade de receber uma missão tão solene. Imediatamente, Mary sentiu seu espírito sendo separado do corpo físico. Ela viu sua própria família dormindo pacificamente enquanto Jesus a tranquilizava. Eles estarão protegidos. Juntos, ascenderam aos céus, mas o que se seguiu foi a descida mais aterradora que qualquer ser humano poderia imaginar. Jesus mostrou a Mary tubos escuros que saíam da terra, os portões do inferno. Ao entrarem por um desses túneis, uma escuridão tão densa que parecia palpável os envolveu, acompanhada por um odor insuportável de carne em decomposição. As paredes do túnel se moviam com formas demoníacas que gritavam blasfêmias enquanto passavam. Jesus explicou que eram espíritos malignos aguardando ordens de Satanás. À medida que desciam, os gritos se tornavam mais angustiantes. Mary descreve que seus sentidos ficaram aguçados de forma sobrenatural. Ela podia ouvir cada lamento, sentir o calor das chamas mesmo antes de vê-las, e o cheiro era tão forte que causava náuseas.
Quando chegaram à base do túnel, rajadas de vento maligno cortavam a escuridão, revelando criaturas horrendas e almas em tormento eterno. Jesus então disse as palavras mais solenes: estamos entrando na perna esquerda do inferno. Você verá horrores indescritíveis, mas não tema, pois eu estou com você. Mary testemunhou buracos de fogo com cerca de 1,5 cilindro de largura, cada um contendo uma alma em agonia eterna. O fogo queimava continuamente, mas nunca consumia completamente. Ela viu uma mulher idosa cujos ossos ainda mantinham vestígios de carne, em decomposição, com vermes rastejando por seu corpo esquelético. Quando questionou Jesus sobre aquela cena terrível, ele revelou: ela teve câncer na terra e se tornou uma mulher amarga. Muitos oraram por ela, mas ela rejeitou minha cura e minha salvação até o fim. Em outro buraco, um homem que fora pregador na terra agora recitava versículos bíblicos em vão. Jesus explicou que ele havia distorcido a palavra de Deus por... O que torna este testemunho tão impactante é que não se trata de uma parábola ou alegoria. Mary Baxter foi instruída a escrever cada detalhe em seu livro A Divina Revelação do Inferno, e suas descrições ecoam fielmente o que a Bíblia diz sobre o assunto. Jesus deixou claro: tudo o que você está vendo é real e necessário para revelar a verdade ao mundo. Este relato nos confronta com uma realidade inescapável. O inferno não é apenas um conceito teológico, mas um destino literal para aqueles que rejeitam a Cristo. Nas próximas sessões, vamos explorar exatamente o que a Bíblia diz sobre este lugar de tormento eterno. E mais importante, como você pode ter certeza de que nunca precisará conhecê-lo. O inferno que a Bíblia descreve e que testemunhas como Mary Baxter viram é um lugar de tormentos tão extremos que desafiam a compreensão humana. Vamos mergulhar nas descrições mais gráficas e perturbadoras deste lugar de condenação eterna, detalhando cada aspecto como poucos ousaram fazer. Imagine primeiro o ambiente físico, uma escuridão tão espessa que parece sufocar a própria alma, interrompida apenas pelo brilho sinistro das chamas eternas. O ar é irrespirável, saturado com o odor de carne queimada e enxofre, um cheiro tão forte que Mary Baxter relatou ter ânsias contínuas durante sua visão. O calor é insuportável. Não o calor purificador de um fogo que limpa, mas um calor que tortura sem consumir, mantendo suas vítimas em agonia perpétua. As paisagens do inferno são variadas, mas igualmente terríveis. Há os famosos buracos de fogo, descritos por Baxter, cavidades de aproximadamente 1,5 de diâmetro, onde as almas estão confinadas, mergulhadas em enxofre derretido que queima sem cessar. As paredes desses buracos são revestidas com um material incandescente que mantém o fogo aceso eternamente. Algumas almas tentam em vão escalar para fora, apenas para serem empurradas de volta por demônios horrendos. Os habitantes deste lugar são talvez o aspecto mais perturbador. As almas condenadas mantêm uma forma esquelética, com vestígios de carne apodrecendo continuamente em seus ossos. Vermes, não criaturas físicas, mas espirituais, rastejam através de seus corpos, alimentando-se eternamente sem jamais consumi-los completamente. Seus olhos, quando ainda presentes, são poços de terror e desespero infinitos. Os sons do inferno compõem uma sinfonia de horror, gritos que nunca cessam, lamentos de arrependimento tardio, blasfêmias proferidas em agonia e os risos cruéis dos demônios que atormentam os condenados. Não há música, não há silêncio, apenas o ruído constante do sofrimento. Mary descreveu como os gemidos das almas soavam como medo, morte e pecado, materializados em som. Os demônios que habitam este lugar são criaturas de pesadelo.
Alguns têm formas animais, como serpentes gigantes ou criaturas parecidas com morcegos. Outros se assemelham a humanos distorcidos, com membros alongados, olhos nas costas ou bocas, que se estendem de forma não natural. Eles não apenas supervisionam o tormento, mas participam ativamente, inventando novas formas de tortura para as almas sob seu comando. Um dos aspectos mais terríveis é a preservação da consciência. Ao contrário do que alguns pregam, as almas no inferno não estão anestesiadas. Sua capacidade de sentir dor, lembrar e refletir está amplificada. Lembram-se claramente de cada oportunidade de salvação que rejeitaram na terra, cada aviso que ignoraram, cada momento em que poderiam ter se arrendido a Cristo, mas escolheram o pecado. O fogo do inferno é único em sua natureza. Não é um fogo físico como conhecemos, mas um fogo espiritual que queima sem consumir. Produz dor intensa, mas não aniquilação, exatamente como descreve Marcos 9:48, onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. As chamas não proporcionam luz nem calor reconfortante, apenas iluminam o suficiente para que os condenados vejam a extensão de seu sofrimento. Talvez o pior aspecto seja a completa ausência de esperança. Enquanto na terra há sempre a possibilidade de arrependimento, no inferno sabe-se que o julgamento é final. As almas compreendem que seu destino está selado para sempre, que nunca haverá alívio, nunca um momento de descanso, nunca uma segunda chance. Esta realização por si só é uma tortura psicológica, além de qualquer coisa experimentada na existência terrena. Esta descrição pode parecer extrema, mas é precisamente como a Bíblia e testemunhas oculares como Mary Baxter descrevem o inferno. Não é uma metáfora, não é um conto de fadas moralista, é um aviso solene do destino que aguarda aqueles que rejeitam a salvação em Cristo. Dentro daquele lugar de tormento eterno, cada alma tem uma história, um caminho único de decisões. Vamos examinar em detalhes profundos os casos específicos que foram revelados, histórias que servem como advertências solenes para todos nós que ainda temos o dom do tempo e a oportunidade de escolha. Uma das primeiras almas que Mary Baxter encontrou foi uma mulher de meia-idade, cujo corpo esquelético ainda mantinha traços de sua antiga beleza terrena. Quando viva, havia sido uma socialite rica, a mulher mais desejada de seu tempo. Jesus revelou que ele a havia chamado repetidamente, desde seus 16 anos, mas ela sempre respondia: "Um dia eu te servirei, Senhor, mas agora quero aproveitar a vida." Seus dias foram preenchidos com festas, riquezas e relações ilícitas, sempre adiando seu compromisso com Deus. Quando um acidente de carro tirou sua vida repentinamente, ela acordou no inferno. Agora, entre lamentos, confessava: "Eu planejava servir a ti um dia, quando me sentisse pronta. Como estava enganada." Sua beleza física, que tanto a orgulhara, havia se transformado em um esqueleto carbonizado, com chamas saindo das órbitas oculares vazias. Em outro buraco de fogo, um ex-pregador recitava versículos bíblicos continuamente. Este homem conhecia profundamente as Escrituras e havia pregado com eloquência, mas Jesus revelou que ele distorcia a verdade por ganância. Cobrava dos pobres, adulterava o evangelho para agradar aos ricos e nutria ódio racial em seu coração. Agora, no inferno, sua pena incluía o conhecimento perfeito da verdade que outrora deturpara. Ele suplicava: "Deixe-me sair e pregarei a verdade desta vez." Mas Jesus respondia com tristeza: "Você conhecia a verdade e a negou. O julgamento já foi feito." Um caso particularmente comovente foi o de uma senhora idosa que sofria de câncer na terra. Muitos irmãos a visitaram para orar, mas ela se tornou amarga, culpando a Deus por sua doença.
quando médicos sugeriram uma cirurgia para salvar sua vida, ela os amaldiçoou. Em seu leito de morte, quando pastores tentaram levá-la ao arrependimento, ela gritou: Deus fez isso comigo e eu o odeio por isso. Agora, no inferno, seus ossos mostravam as mesmas cavidades que o câncer causara, mas os vermes substituíam os tumores, roendo o que restava de sua carne. Ela chorava. Se eu tivesse me arrependido, por que esperei até ser tarde demais? Havia também um jovem que morrera em um acidente após uma noite de bebedeira. Na terra, frequentava a igreja ocasionalmente e sempre dizia: um dia eu vou me acertar com Deus. Jesus mostrou que o chamara inúmeras vezes, especialmente em momentos de crise, mas o jovem sempre adiava sua decisão. Agora, no inferno, sua forma esquelética ainda mantinha marcas dos acidentes que tivera na vida, fraturas nunca curadas, queimaduras que nunca saravam. Ele gritava: avise meus amigos, diga a eles para não fazerem o que eu fiz. Talvez um dos relatos mais perturbadores fosse o de uma mulher que frequentava a igreja regularmente, mas mantinha uma vida dupla. Ela liderava estudos bíblicos durante o dia, mas à noite seduzia homens casados. Quando confrontada sobre seu pecado, tornou-se defensiva e cruel. Jesus revelou que um espírito de adultério a dominava completamente. No inferno, mesmo em meio às chamas, ela ainda tentava seduzir, demonstrando como os pecados que praticamos na terra podem se tornar tormentos eternos. Cada uma dessas histórias compartilha um elemento comum: o arrependimento tardio. Todas essas almas compreendiam tarde demais a gravidade de suas escolhas. Muitas haviam tido incontáveis oportunidades de salvação, pregadores que as confrontaram, sonhos que Deus enviou, circunstâncias que deveriam tê-las despertado. Agora, no inferno, sua maior tortura era lembrar cada uma dessas oportunidades desperdiçadas. Jesus explicou a Mary que essas revelações eram dadas para que os vivos pudessem aprender com os erros dos condenados. Cada história é um espelho que reflete nossos próprios potenciais destinos se continuarmos no caminho da desobediência. Em meio às cenas de tormento eterno, as conversas entre Jesus e Mary Baxter revelam uma dimensão profundamente comovente da natureza divina. A justiça perfeita mesclada com uma misericórdia que sofre ao aplicar o juízo. Cada palavra trocada nestes diálogos sagrados nos oferece insights preciosos sobre o coração de Deus em relação ao destino dos perdidos. Enquanto caminhavam pelas regiões infernais, Jesus explicava a Mary com voz grave e solene: filha, o que você está vendo é o salário do pecado que nunca foi confessado nem abandonado. Sua expressão era de profunda tristeza, não de vingança ou ira descontrolada. Em um momento particularmente angustiante, quando uma alma suplicava por libertação, lágrimas escorriam pelo rosto de Cristo enquanto ele respondia: durante sua vida na terra, eu estendi minhas mãos o dia todo a um povo rebelde e contradizente. Agora é tarde demais. Um dos diálogos mais reveladores ocorreu diante de um grupo de almas que haviam sido religiosas na terra, mas nunca verdadeiramente convertidas. Jesus explicou: estes frequentavam minha casa, cantavam meus louvores, mas seus corações estavam longe de mim. Conheciam sobre mim, mas não me conheciam pessoalmente. Quando Mary perguntou por que ele não os forçou a crer, Jesus respondeu: o amor verdadeiro exige liberdade de escolha. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor, mas eles preferiram os prazeres passageiros do pecado. Em outra passagem marcante, diante de um jovem que morrera em um acidente após adiar sua decisão por Cristo,
Jesus disse com voz que ecoava de dor: quantas vezes eu o chamei? Nos cultos de domingo, através da pregação fiel de meus servos, nos momentos de crise, quando ele clamou por ajuda, mas ele endureceu seu coração. Mary relatou ver a mão de Jesus tremendo ao apontar para o jovem, não com raiva, mas com a angústia de um pai que vê um filho autodestrutivo. Um diálogo especialmente significativo ocorreu quando encontraram uma ex-pregadora que havia caído em adultério e depois cometido suicídio. A mulher gritava versículos bíblicos em meio às chamas. Jesus explicou: ela conhecia a verdade, mas escolheu amar mais o pecado. Agora, mesmo aqui, continua citando minha palavra, não por fé, mas como parte de seu tormento. Quando Mary perguntou por que a misericórdia não podia alcançá-la agora, Jesus respondeu: a misericórdia teve sua chance na cruz do Calvário, agora prevalece a justiça. Em várias ocasiões, Jesus enfatizou a Mary: nada do que você está vendo é injusto. Cada alma aqui recebeu inúmeras oportunidades de arrependimento. Ele destacou como o Espírito Santo convence cada pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e como a consciência humana testemunha da verdade moral de Deus. Eles não têm desculpa, declarou Cristo, referindo-se às palavras de Romanos 1:20. Talvez o momento mais emocionante tenha sido quando Jesus, olhando para as almas sofredoras, disse a Mary com voz quebrada: não é da vontade de meu Pai que qualquer um pereça. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, não para a humanidade. Ele então lembrou a Mary que havia chorado sobre Jerusalém, dizendo: quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Estes diálogos revelam um paradoxo divino. Um Deus que é plenamente justo em seu juízo, mas que também é profundamente ferido por ter que aplicá-lo. A cada alma encontrada, Jesus demonstrava perfeito conhecimento de cada oportunidade que haviam recebido e rejeitado. Suas explicações a Mary não eram de um juiz impassível, mas de um Salvador que sofre ao ver o fruto amargo da rebelião humana. Em um momento crucial, Jesus disse a Mary: minha morte na cruz foi suficiente para todos, mas eficaz apenas para os que creem. Esta declaração resume a tensão entre a oferta universal da salvação e sua aplicação particular somente aos eleitos que respondem em fé. Estes diálogos terminavam frequentemente com Jesus dizendo a Mary: agora você entende por quê. Deve contar ao mundo o que viu. Cada palavra de Cristo nestas visões servia não apenas para explicar o juízo, mas para motivar a proclamação urgente do Evangelho, para que outros pudessem escapar deste terrível destino. A realidade do inferno não se fundamenta apenas em relatos de experiências sobrenaturais, mas encontra seu alicerce mais sólido nas páginas das Escrituras Sagradas. Vamos examinar minuciosamente o que a Bíblia realmente ensina sobre este tema, versículo por versículo, para compreendermos a natureza, propósito e eternidade deste lugar de tormento. O Antigo Testamento já apresentava conceitos preliminares sobre o juízo final. O livro de Isaías 66:24 descreve um lugar onde o seu verme nunca morrerá e o seu fogo nunca se apagará. Uma imagem que Jesus posteriormente aplicaria ao inferno. Daniel 12:2 fala claramente de um despertar, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Essas passagens estabelecem a doutrina da consciência eterna, tanto dos salvos quanto dos perdidos. Porém,
É nos ensinos em Mateus 13, 41, 42, ele descreve o fim dos tempos, quando os anjos tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A linguagem é clara. Não se trata de aniquilação, mas de tormento consciente. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 e 31, oferece um dos relatos mais detalhados sobre a condição dos mortos. O homem rico, na morte, encontra-se em tormentos no Hades, completamente consciente, capaz de sentir dor, lembrar sua vida passada e até preocupar-se com seus familiares vivos. Ele implora por uma gota de água para aliviar seu sofrimento, demonstrando que sua sede, física e espiritual, permanece insatisfeita. Marcos 9, 43, 48 apresenta uma das declarações mais fortes de Jesus sobre o inferno, onde ele repete 3 vezes a frase: onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. A imagem é emprestada do vale de Hinnom, Geena em grego, um depósito de lixo fora de Jerusalém, onde o fogo queimava continuamente e os vermes proliferavam. Jesus usou esta realidade visível como ilustração do juízo invisível que aguarda os ímpios. O apóstolo Paulo, embora focando mais na mensagem da salvação, também faz referência ao juízo eterno. Em 2 Tessalonicenses 1, 8, 9, ele descreve a vinda de Cristo em chama de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A destruição aqui não significa cessar de existir, mas ruína permanente, como confirmado pelo contexto. O livro do Apocalipse contém as descrições mais terríveis e definitivas sobre o destino final dos perdidos. Apocalipse 14, 10, 11 fala daqueles que adoram a besta, dizendo que o fumo do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite. Apocalipse 20, 10, 15 descreve o lago de fogo, onde o diabo, a besta e o falso profeta serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, e onde todos aqueles cujos nomes não estão no livro da vida serão lançados após o juízo final. A doutrina bíblica do inferno apresenta várias características essenciais. Consciência permanente. As almas estão plenamente conscientes de sua condição. Lucas 16, 23, 24. Tormento ativo. Não é meramente ausência de Deus, mas presença de punição ativa. Mateus 25, 46. Eternidade. O castigo é descrito como eterno, para sempre, sem possibilidade de redenção. Judas 1, 7. Graduação. Haverá diferentes níveis de punição de acordo com o conhecimento e pecados de cada um. Lucas 12, 47 e 48. Justiça perfeita. O inferno não é cruel, mas a expressão da justa retribuição de Deus contra o pecado. Romanos 2, 5, 8. A Bíblia também esclarece que o inferno não foi originalmente criado para os seres humanos, mas para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. A entrada de pessoas no inferno representa, portanto, uma apropriação indesejada, mas necessária, deste lugar de juízo para aqueles que voluntariamente se alinharam com a rebelião de Satanás contra Deus. Estes ensinamentos bíblicos formam um quadro coerente e terrível que deve levar-nos a 2 respostas. Primeiro, um temor reverente que nos afaste do pecado. Segundo, uma compaixão urgente por aqueles que caminham para este destino. Entre todas as revelações terríveis sobre o inferno, nenhuma é mais urgente para os vivos do que o perigo mortal de adiar a decisão por Cristo. As Escrituras e os relatos de testemunhas oculares concordam num ponto crucial. Muitas das almas no inferno não planejavam acabar lá.
Elas simplesmente adiaram seu compromisso com Deus até que não houve mais tempo. Este fenômeno da procrastinação espiritual merece nossa mais séria atenção. A parábola das 10 virgens, Mateus 25, 13, ilustra este perigo com clareza impressionante. 5 virgens prudentes se prepararam com antecedência, enquanto 5 tolas adiaram seus preparativos até que fosse tarde demais. Quando o noivo chegou, a porta se fechou para as insensatas, apesar de seus apelos desesperados. Jesus conclui a parábola com uma advertência solene. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Esta história revela uma verdade perturbadora, a um ponto de não retorno, um momento em que a oportunidade de salvação se esgota irrevogavelmente. Nos relatos de Mary Baxter, este padrão se repetia incessantemente entre as almas condenadas. Um homem de negócios que sempre dizia: ainda tenho tempo, primeiro vou cuidar da minha carreira. Uma jovem que adiava sua conversão porque queria aproveitar a vida. Um religioso que confiava em seus ritos e cerimônias, nunca sentiu. O livro de Provérbios adverte: não se glorie do dia de amanhã, porque você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. 27:1. As estatísticas são implacáveis. Aproximadamente 160 mil pessoas morrem a cada dia no mundo, muitas delas sem qualquer aviso prévio. Acidentes de carro, ataques cardíacos, violência urbana. A morte chega frequentemente quando menos se espera. As almas no inferno testemunham uniformemente que não acreditavam que morreriam naquele dia. A procrastinação espiritual é particularmente perigosa porque leva ao endurecimento gradual do coração. Hebreus 3, 7 e 8 adverte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Cada vez que uma pessoa rejeita a convicção do Espírito Santo, seu coração se torna um pouco mais insensível à verdade. Com o tempo, ela pode alcançar um estado onde já não consegue mais se arrepender, mesmo que queira, um fenômeno ilustrado por figuras bíblicas como Faraó, Êxodo 8:15 e Esaú, Hebreus 12, 16, 17. O apóstolo Paulo descreve este processo em Romanos 1:18, 32, mostrando como Deus entrega os rebeldes persistentes à sua obstinação. Primeiro vem a rejeição da verdade conhecida, verso 18, 20. Depois, a idolatria, verso 21 do 23, seguida por pecados morais cada vez mais graves, verso 24, 27, até finalmente alcançar uma condição de aprovação ativa do mal, verso 28, 32. Este é o caminho daqueles que continuam adiando o arrependimento. Nas visões do inferno, Jesus revelou a Mary como ele persegue incansavelmente os perdidos durante suas vidas, através de sonhos, pregações, circunstâncias e da voz da consciência. Mas ele também mostrou como muitas pessoas desenvolvem mecanismos sofisticados para ignorar estas chamadas, racionalizações. Deus é amor, não mandaria ninguém para o inferno. Comparações, sou melhor que muitos crentes, e falsas promessas a si mesmas, vou me converter no leito de morte. Um caso particularmente comovente foi o de um jovem ateu que, no inferno, lembrava como zombara de um pregador de rua. Naquele momento, sentira uma estranha convicção, mas a abafara com piadas. Agora, no tormento eterno, ele repetia continuamente: se eu tivesse apenas levado a sério aquela pregação. Jesus explicou a Mary que aquele homem recebera sua última clara oportunidade de salvação naquele dia e a rejeitara. A Bíblia está repleta de exemplos de procrastinação fatal. O rei Agripa estava quase persuadido a crer, Atos 26, 28, mas não há registro de que tenha dado o passo final. Félix adiou sua decisão para um momento mais conveniente, Atos 24, 25, que aparentemente nunca chegou. O rico insensato, Lucas 12, 16, 21.
Fez planos para muitos anos, mas sua alma foi exigida naquela mesma noite. O inferno está cheio de pessoas que pretendiam se converter um dia. Esperavam uma experiência dramática que nunca veio. Estavam muito ocupadas com os afazeres da vida. Queriam aproveitar a vida antes de se comprometerem com Deus. Achavam que eram basicamente boas e não precisavam de um Salvador. A lição é clara: não há decisão mais urgente na vida do que a reconciliação com Deus. Como escreveu Paulo: eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Em meio às terríveis revelações sobre o inferno, resplandece com incomparável beleza o glorioso plano de redenção que Deus preparou para a humanidade. Este não é um caminho obscuro ou complicado, mas uma oferta clara e acessível a todos que desejam escapar do destino que acabamos de descrever. O apóstolo Paulo resume este plano com precisão divina. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Atos 16:31. Vamos examinar minuciosamente cada aspecto desta salvação que nos liberta do poder do pecado e da condenação eterna. A base da salvação encontra-se na pessoa e obra de Jesus Cristo. O Evangelho de João declara: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 3,16. Este versículo tão conhecido contém verdades profundas. O amor de Deus como motivação, Cristo como dom supremo, a fé como condição e a vida eterna como promessa. A cruz não foi um acidente da história, mas o cumprimento de um plano divino estabelecido antes da fundação do mundo. Apocalipse 13:8. O mecanismo da salvação é explicado detalhadamente nas epístolas paulinas. Romanos 3:23 declara que todos pecaram e carecem da glória de Deus, enquanto Romanos 6:23 revela que o salário do pecado é a morte. Esta morte não é apenas física, mas principalmente espiritual, a separação eterna de Deus no inferno. Porém, o mesmo versículo completa: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A solução divina para o problema humano do pecado foi a substituição penal. A doutrina da justificação pela fé, central na teologia cristã, explica como pecadores podem ser declarados justos diante de Deus. Romanos 5:1 afirma: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta justificação não se baseia em nossas obras, Efésios 2:8-9, mas na perfeita justiça de Cristo imputada àqueles que creem, 2 Coríntios 5:21. A cruz representa tanto a justiça de Deus, que exige punição pelo pecado, quanto seu amor, que provê o meio de redenção. O processo de salvação envolve 3 aspectos cronológicos: salvação do castigo do pecado, justificação, um ato instantâneo quando cremos; salvação do poder do pecado, santificação, um processo contínuo na vida cristã; salvação da presença do pecado, glorificação, que ocorrerá quando Cristo voltar. Jesus usou a linguagem do novo nascimento para descrever esta transformação. João 3:3-8. Assim como o nascimento físico é um evento definido no tempo que introduz uma nova vida, o nascimento espiritual ocorre quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e coloca sua fé exclusivamente em Cristo. Este ato de fé envolve 3 elementos essenciais: conhecimento dos fatos do Evangelho, assentimento intelectual à verdade desses fatos, confiança pessoal em Cristo como único Salvador. Muitas almas no inferno, conforme revelado a Mary Baxter, compreendiam intelectualmente o Evangelho e até criam em sua veracidade histórica. O que lhes faltava era o terceiro elemento: a entrega pessoal e exclusiva a Cristo como Senhor e Salvador.
Tiago adverte que os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Mas esta fé não os salva. A fé salvadora sempre produz frutos de arrependimento. Mateus 3,8. E uma vida transformada. 2 Coríntios 5,17. A segurança da salvação é outra doutrina crucial. Jesus declarou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 e 28. Esta segurança não se baseia em nossos sentimentos volúveis, mas na fidelidade de Deus e na eficácia do sacrifício de Cristo. Hebreus 10, 10, 14. O convite do Evangelho é universal. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Não há pecado tão grave que a graça de Deus não possa perdoar. 1 João 1,9. Nem pessoa tão afastada que o braço do Senhor não possa alcançar. Isaías 59:1. As almas no inferno testemunham uniformemente que subestimaram a misericórdia de Deus durante suas vidas, acreditando que seus pecados eram grandes demais ou que já era tarde demais para se arrepender. O preço desta salvação foi pago integralmente por Cristo na cruz, quando ele exclamou: está consumado. João 19:30 declarou a completa suficiência de seu sacrifício. Nada pode ser acrescentado à obra perfeita de redenção, nem boas obras, nem sacramentos, nem esforços humanos. Como diz o hino antigo, tudo sim já está feito, obra tão perfeita é. Cristo na cruz a cumpriu, pago o preço da fé. Esta mensagem de salvação não é apenas teologia abstracta, mas uma realidade transformadora que já resgatou incontáveis vidas do poder das trevas. Diante das realidades eternas que exploramos até agora, a terrível existência do inferno, o sofrimento indescritível das almas perdidas e o glorioso plano de salvação oferecido por Cristo, surge um apelo que não pode ser ignorado nem adiado. Este não é um convite casual ou uma sugestão religiosa, mas um alerta urgente que ecoa desde as páginas das Escrituras e dos testemunhos daqueles que viram a realidade espiritual. O tempo para decidir-se por Cristo é agora, neste exato momento, antes que seja eternamente tarde. O profeta Isaías transmitiu a voz de Deus dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. O apóstolo Paulo ecoa esta urgência citando as palavras proféticas: no tempo favorável te ouvi e, no dia da salvação, te socorri. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. Estas palavras não são retórica vazia, mas um alerta solene, baseado na imprevisibilidade da vida e na gravidade eterna da decisão que cada pessoa deve tomar. Nas visões do inferno, uma constante aparecia em todos os diálogos com as almas condenadas: o arrependimento tardio e inútil. Um homem que zombara dos pregadores agora suplicava: avise meus amigos. Uma mulher que adiara sua conversão para aproveitar a vida gritava: se eu pudesse voltar por apenas um dia. Um religioso que confiara em suas boas obras lamentava: eu não conhecia a verdadeira justiça de Deus. Todos compartilhavam a mesma angústia. Se pudessem voltar, fariam tudo diferente. Mas agora, na eternidade, seus gritos ecoam sem resposta. O arrependimento genuíno que Deus requer envolve 3 elementos essenciais, claramente vistos na mensagem apostólica: reconhecimento intelectual do pecado, compreender que violamos a lei santa de Deus, Romanos 3:23. Tristeza emocional pelo pecado, um pesar genuíno por ofendermos a Deus, 2 Coríntios 7:10. Mudança volitiva de direção, uma decisão consciente de abandonar o pecado e seguir a Cristo, Atos 3:19.
Este arrependimento não é uma emoção passageira, mas uma transformação radical de mente e coração que se manifesta em frutos visíveis. Mateus 3:8. Não significa perfeição instantânea, mas uma nova orientação fundamental da vida, da rebelião para a submissão, do eu para Cristo, do pecado para a santidade. A fé salvadora que acompanha este arrependimento também possui características definidas. É pessoal. Não basta crer fatos sobre Cristo, é necessário receber a Cristo. João 1:12. É exclusiva. Não uma fé em Cristo mais algo, mas em Cristo somente. Atos 4:12. É transformadora. Produz uma nova natureza que anseia por agradar a Deus. 2 Coríntios 5:17. Neste momento crucial, você enfrenta a decisão mais importante de sua existência, mais relevante que escolhas profissionais, relacionamentos ou qualquer outra preocupação terrena. Como Josué desafiou Israel: escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15. Assim, o Espírito Santo está lhe convocando a uma decisão imediata. Não se engane com as mentiras comuns que aprisionaram tantas almas no inferno. Há tempo suficiente. Você não controla o momento de sua morte. Tiago 4:14. Deus é muito amoroso para mandar alguém ao inferno. Foi precisamente por amor que ele enviou Cristo para nos salvar. João 3:16. Minhas boas obras superam meus pecados. Nenhuma justiça humana satisfaz a santidade divina. Isaías 64:6. Meu pecado é grande demais. O sangue de Cristo purifica de toda iniquidade. João 1:7. O apóstolo Pedro declarou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Esta é a promessa que ainda ressoa hoje para todos que se voltam sinceramente para Deus. Se você sente a convicção do Espírito Santo enquanto lê estas palavras, não resista a este chamado. Como advertiu o escritor de Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3:7-8. A salvação está ao seu alcance, não por mérito, mas pela graça, não por obras, mas pela fé, não por esforço, mas pelo poder transformador de Cristo. Na próxima e última sessão, guiaremos você em uma oração de entrega a Cristo e forneceremos orientações práticas para seus primeiros passos na vida cristã, para que esta decisão eterna seja firmada e cultivada em sua jornada de fé. O momento é agora. Não há garantia de amanhã. Como escreveu C.S. Lewis, no fim, haverá apenas dois tipos de pessoas: aquelas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, seja feita a tua vontade. Qual será sua escolha? Chegamos ao momento mais crucial de todo este encontro com as realidades eternas. Depois de percorrermos juntos as terríveis verdades sobre o inferno, os testemunhos angustiantes das almas perdidas e o glorioso plano de salvação oferecido por Jesus Cristo, o Espírito Santo agora lhe convida a uma decisão que ecoará na eternidade. Este não é um apelo emocional vazio, mas um chamado solene fundamentado na autoridade da palavra de Deus e na urgência da condição humana. Se você reconhece sua necessidade de um Salvador e deseja escapar do destino terrível que exploramos, permita-me guiá-lo em uma oração de entrega. Esta oração não é uma fórmula mágica, mas uma expressão sincera do seu coração quebrantado diante de Deus. Lembre-se, são as atitudes do coração que importam, não as palavras exatas. Se você nunca fez uma oração como esta antes, este pode ser o momento mais importante da sua vida. Antes de orarmos, é essencial entender o que esta decisão envolve. Reconhecer que você é pecador e precisa de perdão. Romanos 3:23.
Crer que Jesus Cristo morreu na cruz por seus pecados e ressuscitou. 1 Coríntios 15, 3, 4. Receber a Cristo como seu único e suficiente Salvador. João 1, 12. Comprometer-se a seguir a Jesus como Senhor de sua vida. Romanos 10, 9. Vamos orar juntos. Querido Deus, eu venho a Ti neste momento com o coração aberto e consciente de minha necessidade. Reconheço que sou pecador e que minhas transgressões me separaram de Ti. Creio de todo o coração que Jesus Cristo, Teu Filho, morreu na cruz pelos meus pecados e ressuscitou ao terceiro dia para me dar vida eterna. Neste momento, eu me arrependo genuinamente de meus pecados e decido abandonar tudo o que desagrada a Ti. Jesus, eu Te recebo como... Escreve meu nome no livro da vida e enche-me do Teu Espírito Santo para que eu possa viver em obediência à Tua vontade. Obrigado por me perdoar, por me aceitar e por me dar a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, a Bíblia declara que uma transformação milagrosa ocorreu em seu ser espiritual. Você nasceu de novo, João 3:3, foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, Colossenses 1:13, e tornou-se uma nova criação em Cristo, 2 Coríntios 5:17. Os anjos no céu estão celebrando sua decisão, Lucas 15:10, e seu nome foi registrado no livro da vida, Lucas 10:20. Agora, como novo seguidor de Cristo, é crucial que você dê os primeiros passos nesta jornada de fé. Leia a Bíblia diariamente. Comece pelo Evangelho de João para conhecer melhor a Jesus. Converse com Deus em oração. Fale com Ele como um filho fala com seu pai. Una-se a uma igreja fiel, onde a Bíblia seja ensinada e Cristo seja exaltado. Seja batizado como declaração pública de sua fé em Cristo. Compartilhe sua fé. Conte a outros sobre a decisão que tomou. Para ajudá-lo em seu crescimento espiritual, deixamos abaixo algumas referências bíblicas essenciais para sua meditação. Segurança da salvação. João 10, 28, 29. Romanos 8, 38, 39. Vitória sobre o pecado. Romanos 6, 11, 14. 1 João 1, 9. Vida de fé. 2 Coríntios 5, 7. Hebreus 11, 6. Propósito em Cristo. Efésios 2, 10. Filipenses 1, 6. Se você tomou esta decisão, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Queremos orar por você e enviar recursos que ajudarão em seu crescimento espiritual. E se você já é um seguidor de Cristo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Você pode ser o instrumento que Deus usará para resgatar uma alma da condenação eterna. Lembre-se das palavras de Paulo a Timóteo. Combate o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência. Alguns a têm rejeitado e por isso naufragaram na fé. 1 Timóteo 1, 18, 19. Que Deus o abençoe e guarde nesta nova caminhada com Cristo.